Evangelho de João, capítulo 3, verso 17 em diante. Estamos diante de um desafio que Jesus apresenta a seus discípulos, e nesta narração aqui pelo evangelista João, apóstolo, nós encontramos diretrizes de Deus para o nosso dia a dia. Nós vamos ler o texto e procurar extrair daqui aquilo que Deus tem como propósito para nós nesta noite, porque Ele espera a cada dia uma resposta. O pecador deve responder a Deus todos os dias diante de suas propostas. Ele fica aguardando isso. E ele percebe a indiferença que existe nesse tempo pós-moderno, quando vivemos a ocasião em que tudo é centrado nas pessoas, no próprio homem. Interesses próprios e investimentos egoísticos, pensando apenas no seu próprio desenvolvimento. Mas Deus deseja guiar-nos em toda a sua palavra. Está escrito assim, a partir do verso 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto as suas obras, porque estas obras são feitas em Deus. Aqui aparece: Deus enviou seu Filho não para julgar. Esse termo, julgamento ou juízo, é o que acompanha a raça humana. E precisamos compreender que Deus, ao criar o homem, Ele o fez depois de ter criado o universo. Todo esse contingente natural que conhecemos foi tudo feito antes, depois que Deus criou o homem. Isto porque Deus deu ao homem a capacidade, a autoridade para administrar tudo que foi criado. E assim seria até hoje, até a consumação dos séculos, e seria perfeito. Mas diz a Bíblia que o homem, na sua ganância, sofrendo influência do mal, optou por fazer a vontade própria. E é muito importante lembrarmos sempre daquelas duas árvores que estavam no meio do jardim do Éden. Elas não podem ser esquecidas. É uma figura importante e que os mais céticos ou os mais incrédulos julgam ser apenas uma historinha a respeito de Adão e Eva. É necessário ampliar a inteligência para perceber o que Deus estava dizendo. Uma árvore era chamada de a árvore da ciência do bem e do mal. A outra era chamada de a árvore da vida. Olha, Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, para viver eternamente, para procriar assim e encher toda a terra. Isso seria perfeito, segundo aquilo que o próprio Deus disse. Tudo foi muito bom. Mas Deus não quis escravizar o homem. Deus sempre respeita. E Ele não quis obrigar ninguém a nada, como hoje não obriga. Ninguém é obrigado a ir para o céu. Só irá para o céu quem quiser. Isso foi desde o início. Por isto, estas árvores estavam ali. Se o homem comesse do fruto da árvore da vida, ele permaneceria como Deus o havia criado. E nós viveríamos como estamos vivendo hoje, mas de uma maneira bem diferente. Não teríamos uma pandemia como esta que estamos enfrentando, não teríamos doença alguma, não teríamos dificuldade. Trabalharíamos sim, faríamos investimentos sim, mas tudo perfeitamente. E eu gosto de lembrar que tudo que existe no mundo seria bem distribuído, de maneira que não existiria pobres. Não existiria. Seria
verdadeira paz, porque assim Deus criou com um propósito, formar uma grande família para esta convivência. Mas acontece que a outra árvore produziu um fruto chamado da ciência do bem e do mal, que oferecia ao homem a possibilidade de fazer o que ele quisesse. Só que ele tinha que tomar uma decisão. Ele estava inclinado a tomar a decisão certa. Mas veio aí a primeira influência. As pessoas que entram pelo caminho do mal, assim o fazem por influência. É sempre assim. Os pais educam seus filhos, os instruem e dizem tudo corretamente. Mas, de repente, os pais se tornam obsoletos na mentalidade dos filhos. Cada um quer fazer o que quer. Isto por quê? Por influência. É quando o filho sai de casa pela primeira vez, ele já começa a sofrer influência. Tudo começou lá. O início de tudo. Sofrendo essa influência, o homem achou interessante ele ter capacidade para julgar. Perceberam? Onde está a palavra juízo? O homem queria ter capacidade para julgar. Julgar o que é melhor, julgar o que é bom, julgar o que é pior, julgar o que vai trazer ele prejuízo. Então ele falou, olha, eu ficarei melhor, eu serei inteligente, eu saberei discernir, eu terei oportunidade para fazer escolhas como eu quiser. E assim ele desobedeceu a Deus. Estava tudo tranquilo, não tinha problema não. O problema começou quando o homem começou a se deparar com as questões dúbias, com as questões que apresentavam duas opções. E ele passou a ficar em dúvida se aquilo seria bom ou não. É aí que ele começou a errar, por causa dessa dificuldade de emitir um juízo perfeito. A gente lembra Jesus treinando seus discípulos bem mais tarde. Ele fala o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que você mede os outros, você será medido também. Olha, isso que Jesus trouxe como advertência no treinamento dos seus discípulos, perceberam? Estavam lá atrás, na escolha que o homem fez. Ele passou a ter dúvidas bobas, por exemplo, a respeito vamos lembrar aqui, uma planta medicinal, que é o fumo. É medicinal. Antes da ciência do bem e do mal, ele saberia usar o fumo adequadamente. Mas depois da ciência do bem e do mal, ele agora passou a ter confusão. Ele foi descobrindo que aquela planta medicinal tinha um efeito entorpecente, que ele passou a gostar disso. Conflito esse que acontece hoje. Nós vivemos numa sociedade que é perfeitamente natural as pessoas se sentarem num bar e tomar cerveja ou qualquer outro tipo de bebida alcoólica. Observe, olha a escolha, olha o juízo que as pessoas têm das coisas. Os maços de cigarro vêm ali a advertência, o Ministério da Saúde adverte. Tem tanta coisa ali, as pessoas olham e usam a si mesmo. O homem se perdeu quando passou a fazer as suas próprias escolhas. Antes, ele teria a direção de Deus. Com isto, a raça humana foi se contaminando. Logo depois veio o primeiro homicídio, outros problemas foram surgindo, e nós chegamos à situação que estamos, que a vida não tem valor. A ganância é tão grande que as pessoas diminuem, julgam, rejeitam, matam por aquilo que desejam adquirir. É lógico que com tudo isso veio a condenação. Vindo o pecado, sendo a desobediência, veio a condenação, veio a perdição. O homem passou agora a ter medo de Deus. Mas Deus não desistiu. Ele enviou Jesus ao mundo, não para julgar. Que se ele viesse emitir um juízo, todos estaríamos perdidos. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, diz a Bíblia. Ele não veio julgar. Ele veio buscar e salvar o perdido, diz a Bíblia. Então, é isso que está escrito nesse texto, que está relacionado a todo este contexto que aqui expusemos. Desta maneira, ele veio como prova do amor de Deus para todo pecador. Quem crê em Cristo não será julgado,
Porque o homem tem que escolher. Ele veio como resultado do amor de Deus, mas é o homem que tem que escolher se quer entrar debaixo da graça de Deus ou permanecer debaixo da justiça da lei. Então, quem quiser ser justificado precisa de Jesus. Esta é a escolha básica. É o que Jesus disse aos seus discípulos para anunciar às pessoas, para pregar no mundo inteiro, para que todos tivessem oportunidade. De maneira, o tempo que temos de vida nesta terra é para tomarmos decisões. Mais cedo ou mais tarde vamos morrer. Mas antes disso, a oportunidade vem para nós todos. Aí alguém pensa, mas eu tenho uma religião. Olha, existem milhares de religiões no mundo. Todas são boas, mas elas não estão no propósito de Deus. Nenhuma religião. Quando Jesus veio, já existia milhares de religiões. Se a religião resolvesse o problema, ele não precisava vir. E o religioso faz bem. É bom que todas as pessoas tenham uma religião. É bom que uma nação tenha religião. O cidadão religioso tem seus princípios e valores estabelecidos pela sua religião. E isso é muito bom. Isso é saudável. Mas o propósito de Deus está além disso. A Bíblia declara que não é por obras religiosas, obras de justiça ou obras de caridade que alguém pode ser salvo. Na carta aos Efésios, capítulo 2, está escrito: é pela graça de Deus que você pode ser salvo. Isto é pela fé em Cristo. Não vem dos esforços que alguém possa fazer. Vem da graça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Ele é suficiente para salvar e nos conduzir à eternidade. Então, a graça de Deus se revelou por Cristo, a oportunidade é dada para todos, mas é necessário que o pecador tome a sua própria decisão. Diz a Bíblia que é uma responsabilidade pessoal. Cada um tem que tomar a sua própria decisão em sã consciência, tornando-se assim discípulo de Jesus. É o propósito de Deus. E o julgamento é esse, diz o texto. A luz veio ao mundo, Jesus, ele disse: eu sou a luz do mundo. E os homens preferiram, escolheram as trevas. A palavra de Deus é anunciada o tempo todo, no mundo inteiro. E as pessoas optam por continuar em seu próprio caminho, em suas próprias decisões, com a sua própria razão. Esquece que precisam abrir mão de tudo, renunciar a tudo, para então servir a Jesus como discípulo dele. Não é ser evangélico, não é ser cristão, não é ser religioso, é tornar-se discípulo de Jesus, proposta que Jesus trouxe o tempo todo e que foi anunciado pelos primeiros discípulos e que vem sendo anunciado pelos discípulos de hoje, que somos nós. Esse é o desafio de Deus para nós todos. Não podemos simplesmente ser aquele religioso que chega e se assenta, carrega a Bíblia para baixo e para cima, cumpre a obrigação religiosa. No fim, todos irão para a condenação eterna, porque cada um não fez a sua escolha que deveria. Tem que escolher. É 100% Jesus. É ser discípulo de Jesus. Naturalmente, quem tem um encontro pessoal com Jesus, esse é iluminado, vem para a luz. E agora todas as suas obras são feitas em Deus, diz a Bíblia. Estamos voltando depois de um tempo sem fazer o culto aqui. Tivemos que suspender o culto, mesmo esse culto drive, tivemos que suspender por causa da chamada onda roxa, que veio e trouxe aquele susto todo. Agora voltamos a essa experiência, a fim de trazer a palavra de Deus. A situação que o mundo passa não nos impede de fazer a vontade de Deus. Por isso estamos aqui e não nos cansamos e vamos enfrentar esse desafio. O principal, você que ouve a palavra de Deus, o que você decide diante disto? Qual é a sua resposta para Deus diante da proposta que Ele fez? E você pode perguntar: qual que é a proposta de Deus? Simples. Que você pode sair de debaixo do juízo eterno, do julgamento, e receber a graça de Deus, porque a partir daí você não será julgado. Seus pecados são perdoados. Como está escrito na carta aos Romanos:
Somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Justificados significa todos os nossos pecados, a partir do momento que aceitamos Jesus como único Senhor, Salvador e Mediador, todos os nossos pecados são perdoados de uma vez por todas. Agora estamos prontos para entrar no céu e viver com Ele. Por isso, a palavra de Deus está diante de nós, para tomarmos decisões sérias. Então vamos orar nesse instante, pedindo a Deus que faça uma obra muito especial no coração de todos aqueles que ouvem, para que cada um chegue a essa consciência e tome a decisão enquanto pode. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, nosso glorioso Pai, damos-te graças por esta hora diante da Tua palavra, Deus. É o Espírito Santo do Senhor que nos guia em toda a verdade, e nós queremos agradar ao Senhor acima de tudo. Rogamos que a Tua compaixão alcance aqueles que ouviram a Tua palavra nesta hora. Ó Deus, que o Senhor faça uma obra muito especial no coração de cada um e desperte que brevemente tenhamos todos os nossos vizinhos como discípulos de Jesus, servindo de coração a Tua causa. E que esta igreja seja sempre uma bênção nesse lugar, levando a palavra da salvação a tantos que necessitam. Nós oramos com ações de graças, querido Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.